Já parou para pensar que as regras que regem as gigantescas empresas de hoje nasceram lá atrás em mercados antigos, baseadas na simples confiança entre duas pessoas? Pois é, o direito empresarial não surgiu do nada prontinho. Ele é, na verdade, um sistema vivo que evoluiu junto com o próprio comércio. E essa jornada fascinante que a gente vai percorrer aqui para entender como saímos de uma simples troca de mercadorias para as estruturas super complexas que a gente conhece hoje. Então, vamos imaginar um cenário como esse aqui. Um mercado antigo, super movimentado, mas sem nenhuma lei de negócio formal. O comércio todo dependia da confiança, do costume. Se alguma coisa desse errado, tipo uma entrega que não chegou ou um produto que veio ruim, não tinha um sistema para recorrer. Isso, claro, limitava muito as trocas. As pessoas só faziam negócio com quem já conheciam e confiavam, o que era um freio e tanto para o crescimento da economia. E aí que está o ponto central de toda essa história, né? Como é que se expande o comércio para além do seu círculo de conhecidos? Para que o negócio crescesse de verdade, era preciso criar um sistema que trouxesse previsibilidade e segurança para todo mundo. Para entender a solução, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e olhar para o problema original. O primeiro grande desafio para o crescimento da economia foi superar as limitações do sistema de trocas mais antigo de todos, o escambo. Tudo começou de um jeito bem natural. Com o desenvolvimento da agricultura, do artesanato, as pessoas começaram a produzir mais do que precisavam para si mesmas. E esse excedente deu origem ao escambo, a troca direta de um produto por outro. Parece simples, certo? Pois é, mas na prática, esse sistema era cheio de problemas e limitava demais o crescimento de qualquer economia. Agora, o que é fascinante aqui são os 4 grandes obstáculos que o escambo criava. Primeiro, a tal da coincidência de interesses. Você tinha que achar alguém que quisesse exatamente o que você tinha para oferecer e que, ao mesmo tempo, tivesse exatamente o que você queria. Pensa na dificuldade. Segundo, não existia um padrão de valor. Quantos pães valem um par de sandálias? Terceiro, o transporte. Imagina carregar mercadorias enormes para lá e para cá, um problemão. E por último, como guardar riqueza. Acumular um monte de coisa que estraga, não dá, né? E a solução para tudo isso foi simplesmente uma das maiores invenções da história do comércio, algo que a gente usa todo santo dia: a moeda. As primeiras moedas, como essas aqui da Lídia, na antiga Ásia Menor, não eram só pedacinhos de metal. Elas revolucionaram absolutamente tudo, criando um sistema de trocas que era incrivelmente mais eficiente. E olha só que genial como a moeda resolveu direitinho os problemas do escambo. Como meio de troca, ela acabou com aquela necessidade da coincidência de interesses. Como unidade de conta, criou um padrão de valor que todo mundo entendia. E como reserva de valor, permitiu que a riqueza finalmente pudesse ser guardada de um jeito prático e que dura. Com isso, o comércio pôde, enfim, decolar. Bom, com o comércio fluindo graças à moeda, as distâncias começaram a encurtar. Mas, quando a gente avança para a Idade Média, com as rotas comerciais se expandindo por toda a Europa, surgiram desafios novos e muito mais complexos. E isso exigiu um novo conjunto de regras. As rotas comerciais agora se estendiam por terra, por mar, conectando reinos com leis e costumes totalmente diferentes. Os problemas eram outros. Como é que se garantia um pagamento que ia ser feito em outra cidade, meses depois? E se desse briga entre um comerciante de Veneza e outro de Constantinopla? As leis de cada cidade, sozinhas, simplesmente não davam conta dessa nova realidade que já era globalizada. E aqui vem a parte mais legal. A solução não veio de cima para baixo, de reis ou imperadores. Não. Foram os próprios comerciantes que criaram o seu próprio sistema de regras, a chamada Lex Mercatoria. Era um direito super prático, baseado nos usos e costumes deles, focado em ter agilidade e eficiência para resolver os problemas reais do dia a dia. E agora, a história dá um salto gigantesco, direto para a Era Moderna. A Revolução Industrial muda completamente o jeito de produzir e a própria natureza de fazer negócios se transforma. A lei, claro, não teve outra escolha a não ser acompanhar essa mudança radical. Esse cronograma aqui deixa a evolução bem clara. Na Idade Média, o foco da lei era a pessoa do comerciante. Depois, no século XIX, o foco mudou para o ato de comércio, não importava quem praticava. E, finalmente, no século XX, a gente chega na moderna teoria da empresa, que olha para a atividade econômica como um todo, como algo organizado. E é esse conceito de empresa que rege o mundo dos negócios hoje. Pensa numa montadora de carros, por exemplo. Não é só sobre vender o carro. É sobre a organização sistemática de todos os fatores de produção, o capital dos investidores, o trabalho dos engenheiros e operários, a matéria-prima, a tecnologia.
Tudo isso articulado para produzir e fazer os bens circularem de forma contínua. Com essa evolução toda da lei, do comerciante para a empresa, a figura central também mudou. Então, quem é o protagonista nesse sistema moderno? Vamos entender a definição atual e prática do que é um empresário. A definição legal hoje é bem específica. Empresário é quem exerce profissionalmente essa atividade econômica organizada. As palavras-chave aqui são 3: profissão, habitualidade e organização. Vamos trazer para a prática para ficar mais fácil. Se o Paulo vende o relógio dele uma única vez, ele não é empresário. Por quê? Foi um ato isolado, ocasional. Agora, olha o caso do Orlando. Ele vende sapatos todo dia, mas ele é empregado de uma loja. Ele também não é o empresário. O empresário é o dono da loja, a pessoa que organiza o negócio todo e assume os riscos. E essa distinção é fundamental. A lei diferencia o empresário, que organiza uma estrutura de negócios, do profissional liberal, como um médico ou um advogado, que tem um trabalho principalmente intelectual, pessoal. E por que isso importa tanto? Porque eles são regidos por leis diferentes, com regras, obrigações e proteções totalmente distintas. Agora, o jurista Fábio Oa Coelho traz uma camada ainda mais profunda e interessante para essa definição. Ele diz que o elemento mais importante que define um empresário é o seu monopólio da informação. Pensa no dono de um restaurante. É ele quem conhece a fundo os fornecedores, as receitas, os custos, os processos da cozinha. É essa expertise, esse conhecimento único que o define como um profissional daquele negócio. E assim, a gente vê que a evolução não para. Da confiança e do aperto de mão no escambo até a complexidade da empresa moderna, a lei sempre se adaptou às necessidades do comércio. A grande pergunta que fica no ar é: e agora? Com os negócios se movendo para o online, para o metaverso, qual vai ser o próximo capítulo dessa história? Que novas regras o próprio comércio vai precisar inventar para si mesmo?